Olá galerinha, tudo bom? Espero que vocês estejam todos muito bem. Apesar da pandemia, nós continuamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da disciplina de História. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto bastante interessante porque nos instrumentaliza a fazer uma leitura dos regimes políticos atuais, que é o absolutismo francês. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos para o vídeo. De maneira geral, o início do processo de centralização na França remonta ao período dos capetinhos na Baixa Idade Média. Esse processo vai ser acelerado depois da Guerra dos 100 Anos, com a dinastia dos Valois. E o apogeu do absolutismo francês vai se configurar com a dinastia dos Bourbons. O absolutismo na França. Durante a dinastia dos Valois, o cenário político francês foi dominado pelas guerras de religiões durante o século XVI, o que vai dificultar todo o processo de centralização política, onde burgueses, nobres e populares, uns sob a bandeira do protestantismo e outros sob a bandeira do catolicismo, vão disputar o espaço no social e na política envolvendo os soberanos. Além das questões religiosas, durante o processo de centralização política na França, protestantes e católicos discordavam quanto a limitar ou apoiar as prerrogativas do rei, e como manter ou conquistar essas liberdades. O reinado de Carlos X, 1560 a 1574. É nesse período que vai se acirrar a luta entre os católicos e os huguenotes. Estes últimos são os protestantes calvinistas franceses. A facção católica francesa era liderada pela família de Guise, que tinha apoio de Catarina de Médici, a mãe do rei, e a facção dos huguenotes, dos protestantes calvinistas franceses, era dirigida pela família Bourbon. Estava em confronto, portanto, a nobreza católica, defensora dos privilégios feudais, e a burguesa mercantil calvinista. O ponto máximo da luta entre católicos e protestantes franceses vai ser a noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, onde milhares de protestantes foram massacrados em Paris pelos católicos. Dentre eles, os líderes huguenotes morreram. O almirante Collin, que foi decapitado e seu corpo arrastado pelas ruas de Paris pela facção católica. A Guerra dos Três Henriques. 2 anos depois, com a morte de Carlos IX, subiu ao trono seu irmão Henrique III, que governou até 1589. Durante seu reinado, o católico Henrique de Guise vai disputar a hegemonia política da França com o próprio rei Henrique III, que era apoiado pelo Henrique de Navarra Bourbon. Essas disputas ficaram conhecidas como a Guerra dos Três Henriques. O fim da Guerra dos Três Henriques. A Guerra dos Três Henriques vai terminar com o assassinato do católico Henrique de Guise por Henrique III, e assim ocorre a vitória do protestante Henrique de Navarra, que foi definido como herdeiro e sucessor de Henrique III. Começava assim a dinastia Bourbon, durante a qual o absolutismo francês vai atingir o seu apogeu. A dinastia dos Bourbons. O protestante Henrique de Navarra teve de enfrentar a oposição dos católicos para ser coroado rei da França. Os conflitos se espalharam por toda a França e Henrique de Navarra até conseguiu com seus adeptos tomar Paris. Mas o apoio do rei Filipe II da Espanha aos católicos franceses, com essa ajuda militar do rei Filipe da Espanha, eles conseguiram derrotar Henrique de Navarra, e este teve de abandonar a capital, Paris, após sofrer sucessivas derrotas para os católicos franceses, apoiado pelo rei espanhol também católico. Henrique de Navarra se converte ao catolicismo, buscando compor com os católicos franceses uma aliança política para assim conseguir se tornar rei dos franceses. Ele vai abandonar o protestantismo com a frase "Paris bem vale uma missa". As portas de Paris foram abertas para Henrique de Navarra e ele subiu ao trono com o nome de Henrique IV e reinou até 1610. O Edito de Nantes de 1598. Em 1598, a França vai promulgar o Edito de Nantes, que concede liberdade de culto aos protestantes franceses. Com a pacificação da França, foi possível, enfim, consolidar o absolutismo na França.
a regência de Maria de Médici e a dispensa dos Estados Gerais. Após a morte de Henrique IV, vai assumir o trono francês Luís XIII com apenas 9 anos de idade, ficando, portanto, a regência da coroa com a sua mãe, Maria de Médici. Em 1612, foi convocado pela última vez os Estados Gerais, o chamado Parlamento francês, que só será convocado novamente em 1789, no contexto da Revolução Francesa. Esse episódio é um indicativo de que os Bourbons eram absolutistas por excelência e dispensavam as interferências dos deputados dos Estados Gerais. No reinado de Luís XIII vai se destacar o ministro Richelieu. O ministro de Estado, o cardeal Richelieu, buscou enfraquecer a influência política da nobreza, caçou direitos dos que se opunham ao rei, até atacou castelos, possibilitou o acesso da burguesia a cargos da administração pública. Apesar de garantir a liberdade religiosa dos franceses protestantes, ele vai limitar o seu poderio e perseguir os protestantes franceses. A política internacional do cardeal Richelieu, ministro de Estado. Ele tornou a França uma das principais potências europeias da época e preocupou-se também com o crescimento da dinastia dos Habsburgos entre os séculos XVI e XVII, que reinavam na Espanha, no Sacro Império da Holanda e em alguns reinos italianos. Richelieu e os Habsburgos. Richelieu levou a França a intervir na Guerra dos 30 Anos, que foi um conjunto de conflitos militares entre várias nações europeias por questões religiosas, mas também por questões políticas, por questões territoriais. Esse conflito começa com disputas religiosas no Sacro Império Romano Germânico. A França, a Inglaterra e outras nações disputando territórios dentro do Sacro Império Romano Germânico. E acabou por se desdobrar em conflitos entre as duas dinastias, Bourbons e Habsburgos. Ambas as dinastias dos Habsburgos e dos Bourbons visavam a hegemonia na Europa, e elas vão se confrontar. Os católicos Habsburgos governavam a Áustria e a Espanha, e os protestantes governavam a Boêmia, a Dinamarca, a Suécia, a Holanda e alguns principados alemães. A França interveio na guerra contra os católicos, visando enfraquecer a dinastia dos Habsburgos. O final da guerra, Bourbons versus Habsburgos. A guerra vai terminar em 1648, já no reinado de Luís XIV, com a vitória da França, que impôs aos Habsburgos a paz de Westfália. Neste, a França recebia as províncias de Alsácia e Lorena, além dos bispados de Metz, Toul e Verdun. O apogeu do absolutismo francês com Luís XIV, em 1643 a 1715. Luís XIV assumiu o trono da França, ainda criança, tendo como ministro o cardeal Mazarino, que vai aplicar a eficiência política e a centralização do poder nas mãos do rei. Mazarino eliminou as frondas, que eram grupos de civis franceses que se rebelaram contra o governo francês, fez associações de burgueses e eliminou os opositores do absolutismo, como também controlou revoltas contra o aumento de tributos, onde o Estado francês visava recuperar o tesouro público após a Guerra dos 30 Anos. Richelieu consolida o absolutismo na França na posse de Luís XIV. Quando Luís XIV assume o trono da França em 1660, Mazarino já havia derrotado todos os inimigos da monarquia francesa e consolidado o absolutismo francês. Luís XIV assume com sua máxima: o Estado sou eu. É importante lembrar que o absolutismo é um regime político onde o rei tem o controle de todos os poderes, quase que de forma absoluta. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui no canal um link de um vídeo nosso falando sobre o conceito de absolutismo. O ministro Jean-Baptiste Colbert. Após a morte do ministro Mazarino em 1664, Luís XIV ele vai entregar o Ministério das Finanças a Jean-Baptiste Colbert, que vai desenvolver as bases do mercantilismo dentro do absolutismo francês. O mercantilismo de Colbert. Ele fez prosperar a burguesia, dotou o governo de recursos que garantiam seu poderio,
desenvolveu manufaturas, promoveu a navegação, conquistou territórios na América e na Ásia e criou companhias de comércio incentivadas pela coroa. A transferência da corte para Versalhes, por conta da grandiosidade econômica alcançada pelo Estado absolutista francês, Luís XIV transferiu sua corte de mais de 6.000 pessoas para Versalhes, onde ele construiu um grande conjunto arquitetônico, entre 1661 e 1674, que atraiu inclusive a atenção de toda a Europa pela grandiosidade e beleza. A arte no período de Luís XIV. O século XVII vai ser considerada a época de Luís XIV, pois foi um período de grande efervescência cultural na França, onde se destacaram Descartes, Pascal, La Fontaine, Racine e Molière. Luís XIV na política externa. Ele buscou garantir sua hegemonia territorial, envolveu a França em conflitos militares, o que vai abalar as finanças públicas francesas, manteve a política de aumento de impostos, e isso vai angariar o descontentamento da burguesia, vai atrair críticas ao absolutismo francês e vai angariar uma forte oposição ao seu governo. Luís XIV revoga o Edito de Nantes. Em 1685, Luís XIV reformulou a política religiosa nacional do Estado absolutista francês, revogando o Edito de Nantes. Fez isso baseado em sua política absolutista fundada no princípio: um rei, uma lei, uma fé. A nova política religiosa não irá dar muito certo, porque ocorrerá a emigração em massa de huguenotes burgueses, os calvinistas franceses, arruinando a economia francesa. A perseguição religiosa vai desencadear essa leva de milhares de huguenotes, em geral burgueses, a migrar. Isso arruina a economia mercantil e abre espaços para mais críticas ao regime absolutista francês. O declínio gradual da dinastia Bourbon na França. A supremacia francesa ela começa a se fragmentar em toda a Europa. A hegemonia inglesa começa gradualmente a ocupar esses espaços de poder político deixado pela monarquia francesa, e esse processo vai ser acelerado nos governos de Luís XV e Luís XVI. Durante os governos de Luís XV e Luís XVI vai ocorrer a asfixia financeira do Estado e da nação francesa, situação que se dará por conta do agravamento com os gastos excessivos da corte, dos ilimitados impostos aplicados à burguesia e à população, e dos seguidos fracassos militares franceses pelo mundo. A influência da Guerra dos 7 Anos e da Guerra de Independência dos Estados Unidos na decadência do Estado absolutista francês. Na Guerra dos 7 Anos, a França enfrentou a Inglaterra, disputando o mercado europeu e áreas coloniais. Mas derrotada, ela perdeu o Canadá e a Índia para a Inglaterra. Mais na frente, o dispendioso apoio à vitoriosa Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra acabou contribuindo para aprofundar a crise econômica do Estado absolutista francês. Guerra que ocorre entre 1776 e 1781. O início do fim. Assim, após Luís XIV, o absolutismo francês foi perdendo sua força e pouco a pouco vão surgir as condições para a eclosão da Revolução Francesa de 1789, revolução que irá demolir o antigo regime na França.